Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celeste? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Nós estamos esperando por um poder sobrenatural? Nossa, aconteceu, agora vamos despertar. Será que é essa a ordem certa? Acontecer um poder sobrenatural e depois a gente desperta? Será que é assim? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Gente, eu tremi quando eu li isso aqui. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Tal tempo nunca há de vir. A ordem é um pouquinho diferente, é ao contrário. Primeiro nós despertamos para depois sermos usados. Primeiro despertamos e lutamos com Deus em oração, para depois Ele conceder a bênção do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, né? Qual dos grupos nós pertencemos hoje? Dos que estão se preparando e se esforçando e lutando com Deus para receber a bênção do Espírito Santo? Ou do grupo que está somente esperando que o Senhor conceda a bênção? Esperando e aguardando o dia em que a bênção virá, porém não fazem diligente esforço. Vigilância. Não fazem vigilância. Quando a escritora norte-americana nos diz assim, cumpre-nos mediante confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a bênção, ela fala de confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. No texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, fala de confissão. E o verso diz assim: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Ela fala de humilhação também. E o texto está em 2 Crônicas 7, verso 14. Aqueles que quiserem procurar e acompanhar. 2 Crônicas 7, verso 14. Ela fala de humilhação também. E é um texto que a gente até conhece em música também, né? 2 Crônicas 7, verso 14. Diz assim: e se o meu povo, veja só, ele está falando para a gente. Ele não diz para a humanidade inteira, ele está falando do povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Ellen White fala de arrependimento também. O arrependimento sincero dos pecados é uma condição essencial para o recebimento do Espírito Santo. Em Atos, do capítulo 2, do verso 38, Atos, do capítulo 2, o verso 38, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se arrependam de suas más inclinações, dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos, do seu orgulho prepotente. É isso que Pedro diz aqui. Se arrependam dos seus pecados. Mas ela também diz sobre fervorosa oração. Pedir sinceramente o Espírito Santo com fé e perseverança. Deve ser nossa primeira necessidade, né? Pedir fervorosa oração com fé. Com fé. E em Tiago, capítulo 1, verso 6,
diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nada duvidando. Peça pensando que você já está recebendo, antes mesmo de você terminar o seu pedido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente ora e fala assim: puxa, mas eu não estou ouvindo o que Deus quer que eu faça. O Senhor não fala comigo, o Senhor não está falando comigo. Mas Ele fala conosco. Ele fala conosco. Olha como que Ele fala conosco. Através da sua palavra. A gente não... gente, é diligente esforço. O que é diligente esforço? É abrir a Bíblia dele, a sua palavra, e estudar mesmo quando a gente não tem vontade. Mesmo quando a gente não tem vontade. É abrir ali, a palavra de Deus está falando com você. E é impossível que ela volte vazia. É impossível que quando você faça diligente oração, diligente esforço e diligente vigilância e abra a sua Bíblia e leia o verso, é impossível que ela volte vazia. Porque não é interesse de Deus voltar vazia. E Ele mostra a sua vontade para nós. O capítulo 51 do livro Preparação para a Crise Final diz assim: a grande crise está justamente diante de nós. E ela pensava nisso aqui para a época dela. Estava diante dela, a crise. Quanto mais para nós hoje. A grande crise está justamente diante de nós, para enfrentar suas provas e tentações e cumprir suas injunções, será necessária fé perseverante. O Cris pregou para nós essa semana sobre perseverança. Contudo, podemos triunfar esplendidamente. Não é só ganhar a batalha, é ganhar de uma forma esplêndida, muito maior do que você mesmo imaginou, de uma forma esplêndida, completa. Contudo, podemos triunfar esplendidamente. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Amém. Amém. Ela fala isso aqui para nós hoje. Nenhuma alma que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. O horário, crer em vigilância, dia após dia, momento após momento, uma vida de vigilância. É impossível que nós caiamos se nós continuarmos vigilantes. Nós não seremos enlaçados pelo inimigo se orarmos e se crermos. É isso que ela diz aqui. Sábado passado, o Ricardo pregou para nós, falando sobre Joel, e ele citou para nós estudarmos em casa, fazer a tarefa de casa, né, mano? Sobre Joel 2, os versos 15 a 17. E nós vamos meditar um pouquinho sobre Joel 2, os versos 15 a 17. Pode abrir a sua Bíblia. São textos que era o que eu precisava para terminar essa meditação aqui. Joel 2, os versos 15 a 17. Lá diz assim. Preste bastante atenção nesse texto, palavra por palavra. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças. Mesmo as que amamentam, as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa ao teu povo, Senhor. Você consegue entender cada verso desse texto? E cada verbo que foi colocado aqui? Você percebe que os verbos aqui, as ações aqui, estão no tempo presente?
o agora. Quando ele diz assim, então, tocai a buzina em Sião, toque a buzina agora. É isso que ele diz. Santificai um jejum, santifique agora. É tempo presente. Proclamai um dia de proibição, proclamai agora. Congregai o povo, congreguem agora o povo. Santificai a congregação, santifiquem agora, é isso que ele diz. Ajuntai os anciãos, se reúnam os anciãos, se reúnam agora os anciãos. Congregai os filhinhos e os que amamentam, e os que mamam, agora, congregai agora. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Saia agora dos seus aposentos. Chorem agora os sacerdotes. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Quando eu percebi que os verbos todos estão aqui no tempo presente, e fui correndo, saí de casa correndo comentar com o Ricardo e a Camila, olha aqui, isso aqui está no tempo presente, é agora, é pra gente agora. E quando eu fui comentar com ele fez uma observação tão interessante, que eu gostei tanto. Ele falou assim, o tempo de urgência é o mesmo significado de Apocalipse 14, os versos 6 a 12, que são as 3 mensagens angélicas. O que diz lá? Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei agora. O verbo presente agora. Adorai agora. É decisão. Quais são as decisões que nós estamos tomando? Hoje, agora. Joel 2, os versos 12 a 14, voltando um pouquinho, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as suas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Com jejum, com choro, com pranto, rasguem o vosso coração, voltem para mim, é isso que ele diz. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. Amém. Amém. E grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? O livro de Marcos, capítulo 14, o verso 38, diz assim. Marcos 14, verso 38. Vigiai e orai. Vigiai. Que tempo que está vigiai e orai? Agora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiemos contra a furtiva aproximação do inimigo, contra os hábitos antigos, inclinações naturais que nós temos, pois do contrário eles se firmarão, forcemo-lo a recuar, e vigiemos. Vigiemos os pensamentos, os planos, para que não se centralizem no próprio eu. Que não se centralizem no próprio eu. Vigiemos sobre as almas que Cristo comprou com seu sangue. Vigiemos cada oportunidade de lhes fazer o bem. Vigiai. Vigiai para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Não vos ache dormindo.